Boa noite. Eu tava sem saber se vocês estavam me ouvindo. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Mas só falta o cachorro, né? Boa noite a todos, gente. Eu tô aqui testando o som, o vídeo, vamos aguardar um pouquinho para Benedita entrar. Já estou aguardando, já mandei o convite. Benedita? Oi, boa noite. Tá me ouvindo? Tô ouvindo bem. Tá Não bem. tô te vendo, mas tô te ouvindo. Antes de me apresentar, eu gostaria, primeiramente, de apresentar a Benedita, né? Agora, Benedita, eu gostaria muito de te ver. Andrea, deixa eu ver aqui. Então, tá. Então, como a Benedita ainda não entrou, eu vou me apresentar. Meu nome é Andrea Leite, eu sou estudante do terceiro ano, do terceiro semestre de língua inglesa da UNEB, faço parte do grupo de leitura com muito orgulho. E hoje nós estamos aqui para apresentar a nossa quarta, melhor dizendo, quinta live, porque a semana passada nós tivemos que fazer mais uma live com as meninas do Gótico, né? Que tivemos uma participação muito boa e precisamos de mais uma live. Assim, nossa live, que seria a quarta, hoje já é a nossa quinta live. Boa noite, Benedita, tudo bem? Boa noite, André. Eu perdi um pouquinho da tua fala, desculpa. Eu achei que você não estivesse me vendo. Fui tentar novamente o vídeo, né? Mas acho que já estava tudo bem, tudo certo. Não, mas agora que eu estou te vendo pela primeira vez mesmo, então eu estava Ó, só te ouvindo. tá bom. Gente, essa é Benedita Gama, ela também faz parte do grupo de leituras. Ela se graduou em 2018, né? E atualmente ela faz mestrando, né? Faz mestrado em uma universidade do Ceará, na Federal do Ceará, não é isso, Benedita? Isso, isso. O tema do trabalho dela é Emily Dickinson, por Augusto Campos e José Lira. É, é. Obrigada, André, pela apresentação, pela recepção, né? Eu já faço parte do grupo das leituras há um tempinho e a gente te recebe também como nova integrante, como nova estudante de licenciatura em letras em inglês, e a gente espera e deseja muito que você acrescente mais ao grupo, né? E que seu Obrigada. engajamento seja também fortificante para outros estudantes que estejam chegando nessa mesma proposta e que eu acredite que é muito interessante mesmo. Eu faço um mestrado pela Universidade Federal do Ceará em Estudos da Tradução e meu projeto de pesquisa sob a orientação da professora Juliana e com o apoio do grupo, só que com um pouquinho mais de carga, né? Então ele teve uma ampliaçãozinha, sim. E a gente traz esse bate-papo hoje bem interessante para descobrir, para trocar umas ideias e ver o que, é que as pessoas pensam e quais as experiências que as pessoas têm com poesia, qual o medo da poesia, qual a lembrança boa, o experimentar mesmo da poesia. O tema de nossa live hoje é leitura, leitora e poesia. Então, a gente quer que vocês movimentem o chat, falando sobre o que vocês conhecem de poesia, qual a experiência de vocês, se vocês escrevem poesia, se vocês gostam de ler poesia. Benedita falou agora do medo que muitas pessoas têm de poesia. A gente quer também, a gente já vem do medo da live passada, não é? Mas esse momento não tem como não falar de medo, esse momento que a gente está vivendo
anormal, né, de pandemia, mas a gente quer hoje falar de coisas boas, falar de poesia. Então, compartilhe com a gente aí no chat, os nossos colegas estão aí anotando as perguntas e depois a gente vai aqui interagindo. E eu queria começar falando porque qual a sua experiência com poesia? Esse é o nosso subtema da live. E para falar da minha experiência particular com poesia, eu, apesar de ter sempre gostado de ler uma poesia aqui e outra ali, eu não tenho experiência profissional. Nunca tinha, não estava tendo, né? A partir do Juliana, no semestre passado, ela fez um sarau com a gente e pediu que nós escolhêssemos uma poeta para escrever, para declamar, estudar, né, e falar da tradução. E eu tinha escolhido justamente a Emily Dickinson, né? Coincidentemente, que é a mesma poeta que você trabalha com isso. Então, mas antes eu era aquela leitora que só sentia a poesia, só me encantava, não tinha ainda essa postura um pouco mais profissional que eu estou querendo adquirir, né, gente? A gente ainda está no processo de estudar e aprender. Um dia eu vou ser Benedita. Oxi. Que isso, mulher? E você, fala pra gente, Bené, qual foi a tua primeira assim, experiência com poesia? Como surgiu a poesia na vida de Benedita Gama? Olha, a poesia, ela tem diferentes passagens dentro da minha vida, mas uma lembrança boa e bem alegre que eu tenho dentro da minha vida de estudante foi lá na educação básica, com o poema As Meninas de Cecília Meirelles. Vocês conhecem? Alguém conhece? Aqui já ouviu, já trabalhou? Então é um Eu já poema ouvi tão falar. é um poema que me traz boas recordações, né, desse tempo de criança, né, de brincar. E As Meninas da Cecília Meirelles é um poema que tem marcado na minha vida, né, tem uma boa experiência. Anos depois, e bem exatamente em 2016, é que eu tenho acesso à poesia da Emily Dickinson, e aí eu vou descobrir que a Cecília Meirelles traduziu a Emily Dickinson lá nos anos 40. Para mim, então, foi mais uma confirmação bem agradável e uma coincidência feliz. Mas espera aí, que você começou a falar da poesia lá da Cecília Meirelles e eu fiquei curiosa. Que poesia foi essa? Não tem como tu falar pra gente, não? Não tem maneira melhor da gente começar uma live de poesia recitando a Claro, poesia. é um poema bem breve, e a gente pode trazer uma situação mais agradável aqui para esse momento. Então, é as meninas, Arabella abria a janela, Carolina erguia a cortina e Maria olhava e sorria. Bom dia. Arabella foi sempre a mais bela, Carolina a mais sábia menina e Maria apenas sorria. Bom dia. Pensaremos em cada menina que vivia naquela janela, uma que se chamava Arabella, uma que se chamou Carolina. Mas a profunda saudade é Maria, 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 que dizia com voz de amizade: Bom dia. Então, Nossa. assim, boa noite. Eu agradeço principalmente aos amigos e conhecidos que estão também assistindo a gente aqui pela live. Esse é o meu bom dia, boa noite, o meu abraço e espero que todo mundo esteja bem também. Então, essa é a minha lembrança, essa é a minha experiência que ficou marcada com a poesia na minha vida. Aí, a gente quer saber de vocês também. Compartilhem conosco aí no chat qual a poesia que marcou vocês e como que essa poesia marcou vocês e atualmente, nessa época, né, tão difícil, como que a poesia pode nos ajudar a superar, né? De repente até soltar nossa criatividade, nossa imaginação e criar novos poetas, novos... Por que Para não? você,
Qual é a sua experiência, então, com poesia, André? Ah, não. Eu vou falar de uma mais recente, que foi justamente a do Sarau, que eu escolhi uma poesia e acabou que não fiquei muito à vontade com ela e mudei para Emily Dickinson e aí sim eu me encontrei. E eu acho que a gente falar da Emily Dickinson, dessa mulher que ela foi, tão à frente do tempo dela, tão eu me identifico demais assim com as escolhas, com as perguntas que a Emily Dickinson fazia a ela própria, assim. E eu acho que, na verdade, ela foi além de uma grande poeta, uma grande mulher, É, né? que bom que você está bem interessada, né? Tem, tem outros poetas brasileiros que também fizeram parte que fazem parte da minha infância, que é o Vinícius de Moraes. Eu lembro bem das borboletas. É uma outra poesia bem leve, né? E as pessoas gostam de trabalhar principalmente com as crianças, esses poemas. É verdade. E mas vamos falar, vamos trazer um pouco então, Benedita. Deixa eu ver aqui no chat se tem alguma questão. Cecília Vinícius de Moraes, né? Marcou a infância. Tem os livros verde e branco que destacavam o marcador. Manu, hein, Manu? Uau, E Manu! então a gente vai agora falar mais especificamente do teu trabalho, pode ser? Pode? Bora lá. Então vamos lá. A gente vai apresentar para vocês a Emily Dickinson, poeta americana, que morreu quando? Ela nasceu em 1830 e morreu em 1886, aos 55 anos de idade. E a vida dela é um grande mistério, porque, na verdade, ela publicou alguns poemas enquanto estava viva, mas a grande maioria foi encontrada após a morte dela em seu quarto, quase 1.800 poemas. Mas quem conhece melhor essa história é a Benedita. Conta aí para o pessoal que está escutando a gente. É, assim, eu acho que vale pegar o gancho também para, ainda pelos comentários que o pessoal tá lembrando, né? Assim, tem muitos brasileiros que fazem parte da nossa vida e a poesia, como bem a Juliana tá lembrando, tá em todo lado, né? E principalmente, eu sou uma apaixonada pela natureza e vejo isso tempo todo. E, e estar trabalhando durante esse tempo, já são 4 anos que eu me envolvo com as traduções e com a poesia da Emily Dickinson, é um aprendizado diário. É, a poesia dela traz em si questionamentos que são intensos e de maneira bem provocadoras para a gente, né? Todo o contexto da vida da Emily Dickinson e da morte dela também desperta esse grande interesse. Mas o valor mesmo está dentro de sua poesia, né? Ela deixou para nós cerca de 1.800 poemas, né? Começou a escrever muito jovem, né? Com cerca de 20 anos ela já tinha sua vida de poetas já bem estruturada, né? Já escrevia muito e compartilhava isso com a família. E aos 35 anos ela já tinha cerca de 1.100 poemas. E ela fazia questão de escrevê-los e anotá-los assim em bloquinhos de papel e costurando, fazendo como um livro, bloquinhos bem arrumadinhos, né? Isso aos 35 anos. Mas também, assim como todo o que a obscuridade que envolve a sua vida, teve momentos bem difíceis, né, dentro desse período, e com a guerra civil e também problemas intensos dentro do seu ambiente familiar, ela
passa isso para sua poesia, né? Ela tem mais intensidade também na produção de seus poemas, mas também já deixa aquele cuidado de se arranjar os poemas da forma que ela vinha fazendo. Então, é por isso que quando ela morre, os manuscritos deixados por ela, a partir dessa época, então, eles são encontrados em papéis pequenos, às vezes é, pedaços de envelope ou outros papéis que já foram utilizados, ela fazia aqueles rascunhos, né? E Juliana está lembrando aqui que Bandeira traduziu Emily Dickinson. Sim, ele foi o primeiro a traduzir os poemas dela. Eu acho que cerca de 4 poemas. E a Emily Dickinson não costumava colocar títulos nos poemas dela, de Verdade. 1800. Só cerca de 10 poemas ela colocou o título. Mas o Bandeira, ele traduziu colocando o título, né? É uma proposta também que vale a pena ver como o primeiro poeta a trazer a Emily Dickinson para as terras brasileiras, né? Qual foi a proposta dele? É bem interessante. Então, ela tem uma poesia forte, densa, trata de conceitos abstratos, trazendo maneiras bem concretas, mas deixando perceber bem a complexidade dessas situações. Né? Isso envolve a gente, se intensifica, isso causa medo, isso causa dor, mas também tem momentos de apreciação, de alegria, você se encanta com o olhar das pequenas coisas. Ela era uma verdadeira apaixonada pela natureza e sentia realmente essa confiança na natureza. Porque Eu brinquei com Benedita quando a gente estava estudando, né, Benedita? A gente falou aí de medo, e um dos temas dos poemas da Dickinson era a morte, né? Ela tinha esse fascínio pela morte. E aí eu perguntei a Benedita, e a gente estava na onda do gótico, eu disse, eu posso considerar a Emily Dickinson uma poeta gótica? Ela riu e disse que não, é o meu caso. Mas tem muitos poemas dela que tem, né? Ela tinha esse fascínio pela morte. sim, sim, porque lembramos que a época que ela viveu, século XIX, as pessoas morriam-se muitos, e principalmente de febre tifoide, né? Então a Emily Dickinson, pela localização da casa dela, ela via de muito próximo o cemitério e os cortejos com os funerais até o enterro. Então isso despertava muito o olhar dela. E era constante a observação, e isso ela trouxe para a poesia. Mas às vezes é um lidar com a morte não amedrontado. É um diálogo constante com a morte, né? De entender. E ela faz muito bem esse paradoxo de morte e vida, e também de vida e imortalidade, né? E ela também perdeu muitos parentes amigos, muitos parentes próximos, e isso trouxe muita experiência para a poesia dela. É, Mas há também, e mas há também poemas diversos sobre a natureza, o amor, a alegria, a vida. Fenômenos da natureza são recorrentes na poesia dela. vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui no chat estão surgindo alguns exemplos de poesia, de poemas de poetas e poesias. Hilda Hist, quem mais? Eu não sei pronunciar. É Rupi Kaur? Pronuncia, Benedita? O de Vivi ali? Provavelmente sim. Rupi Kaur. Então vamos continuar comentando, né? E A gente só fala lembrando, bem. André, que a Emily Dickinson teve essas grandes perdas dentro da vida dela, né? E uma das perdas e uma das mortes que mais a machucaram e a deixaram fragilizada, e ela demonstrava ser uma mulher forte, de opinião formada, que discutia seu ponto de vista, se firmando dentro de uma sociedade que era
tipicamente masculina, né, e imposta a ela os deveres de mulher. Quando o pai dela morreu, aí ela se reclui totalmente, né, porque ela já vivia de maneira reclusa em sua casa. Então, quando o pai dela morre, ela se reclui totalmente e deixa de visitar o espaço aberto. E é então esses anos de reclusão que ela mais produz parte da sua poesia. Quando ela É, então morre, pode falar. é que são descobertos os seus poemas, todos bem empacotadinhos. E É, apesar de por, Emily Dickinson não ter saído da sua terra natal, a poesia dela chega aos diversos cantos do mundo, né? verdade. E essa difusão da poesia de Emily Dickinson e o reconhecimento da poesia dela, através da tradução principalmente, chegou-se também às telas de cinema, que a É, gente aí tem. eu acho que, na verdade, esse lado misterioso da vida da Dickinson, né, atrai também muita curiosidade, apesar o grande foco é a poesia dela, que é essa poesia forte, densa, como tu falou para a gente. Mas esse lado talvez estranho, que era considerado estranho para a época, né, chamou a atenção e criou. Nós temos hoje em dia alguns filmes sobre a vida dela muito interessantes, né? A gente tem O Além das Palavras, de Terence Davis, que é de 2018. É, Thaís? 2017. 2017. Esse filme, a gente pode falar um pouquinho dele, né? Porque ele é muito interessante. É. Então, essa difusão da poesia da Emily Dickinson faz gerar-se todo o interesse também pela vida pessoal dela, né? Então a gente tem no cinema Além das Palavras em 2017, que é um filme longo com 2 horas, é um filme lindo, assim, tem cenas fortíssimas e que a gente se vê mesmo vivendo a poesia dela e realmente fica bem marcado. E os E dramas, né? Esse diretor, a gente estava conversando, né? Ele talvez tenha fechado os olhos para uma suposta paixão que a Emily tenha tido pela cunhada, porque estava escrito nas cartas, né? Ela escreveu cartas apaixonadas para a cunhada, que era amiga dela desde a infância, e o autor passou por isso em branco. Mas, por outro lado, o filme é recheado de poemas, né? Quando ela, numa das cenas, ele narra a, a, a poesia que fala do I'm Nobody para o sobrinho, para a sobrinha dela. E na hora que eu reconheci, eu disse: olha, eu conheço esse poema, fiquei toda me achando. E é um filme muito bem produzido e muito bem produzido, bem interpretado pela Cynthia Jinx. Cynthia alguma coisa, esqueci o sobrenome, Jinx é o nome. sim, Mas aí o enfim, filme ele aborda as rejeições, as repressões e paixões e principalmente a poesia dela, né? E o título principalmente é a esse, poesia. o título em inglês é Quiet Passion mesmo. A Quiet Passion e em português ficou Além das Palavras. Além das palavras. Aí, E é assim, bem grande. Fale. tem uma. Aí, um ano depois, veio White Nights with Emily Dickinson, né? Loucas Noites com Emily Dickinson, que é o primeiro verso de um poema dela que ela fez para Susan, que é uma amiga e também um grande amor da vida dela, né? E, Esse filme é de 2018. e na sensação que eu fiquei, esse filme já é mais comédia, né? É um filme mais leve, mas trata justamente do ponto que faltou no primeiro. É como se a autora desse filme, a diretora, quisesse consertar algo, né? É um filme com uma Sim, produção um pouco inferior, assim. Eu não sei se foi um filme feito para televisão, mas com muito poema. Eles conseguiram. Tem uma faculdade
que está com os poemas da Dickinson, né, fazendo esse estudo, e eles conseguiram as fotos dos poemas originais, então no filme é cercado de citações desses poemas, e é muita informação, e nesse filme mostra que quem publicou os poemas da Emily após a morte foi Mabel, que era a amante do irmão, que supostamente, pelo menos nos filmes, diz que ela não era muito chegada a Mabel, mas foi a responsável por chegar até nós, né? Assim, após a sua morte, na verdade, há várias tentativas de se publicar toda a sua poesia, né? Essa foi a primeira tentativa e que não vieram a ser publicados todos os 1.800 poemas, mas elas tiveram um grande número publicados e houve grande interesse. Aí veio uma nova tentativa e só em 1940, mais ou menos, ou já no século XX, é que toda a obra de Emily Dickinson veio publicada em 3 volumes, os 1.800 poemas. Além desses Juliana dois. colocou aqui uma frase do poema dela que diz assim: Because I could not stop for death, he kindly stopped for me. Que é o tema do primeiro episódio da série da Dickinson, né? Que está passando na Apple TV. Você ia falar Sim, disso, né? no, no filme Além das Palavras, esse é também o poema que se encerra o filme, né? É interessante, quem tiver depois interesse pode se aprofundar talvez no poema, ele é um pouquinho longo, mas ela vai meio que dialogar com a morte e ela percebe ou trata a morte como ele, uma figura masculina, né? É bem rico, bem interessante para perceber. Juliana fez uma pergunta ali que eu nem sei se eu quero responder, viu? Se a gente escreve poesia. E aí, enquanto eu estava preparando a live, eu pensava assim, eu disse, olha, gente, eu nem sei se eu digo isso, mas eu gostava de escrever poesia. E eu me lembro que quando eu me apaixonei pela primeira vez, eu fiz um poema enorme. E deve ser por isso que eu estou sozinha até hoje, porque foi muito horrível. Então, professora, eu escrevo sim, mas na verdade não funciona não, viu? Eu vou... Tem que não ter muito talento não. E você, Benê? Eu já tentei, juro que tentei. Mas às vezes a gente faz um texto, uma prosa assim, que também tem o valor de uma poesia, ele soa tão bonito quanto, né? Mas eu acho que não é arriscar. Aí, assim, completando essa proposta para a tela, a série Dickinson, lançada pela Apple TV, ela é muito interessante para se assistir. Tem uma temporada com 10 episódios e são episódios curtos, assim, 30 minutos cada um, e que é muito interessante para ver. É uma série que mostra a Emily Dickinson bem ativa, ela é questionadora, envolve toda a família nos dramas dela, né? E que já mostra também justamente sua aptidão e sua posicionamento de dizer não, isso eu não quero para mim, isso não é o que eu desejo, e sempre se mostrando com ideias à frente do seu tempo, né? Assim, com propostas que desafiassem a sociedade, que desafiassem até os próprios valores da família. É muito interessante para se assistir. Deixa eu só fazer uma observação sobre essa série, que eu também estou gostando muito. Eu ainda não terminei de assistir os 10 episódios, mas a qualidade da produção é excelente. Os atores estão cada um melhor que o outro, assim. Você aprende como se dar valor como mulher, né? A Emily nunca cedeu ao sistema. Ela escrevia os poemas dela e os editores pediam que ela mudasse, que botasse um título, que mudasse isso. Ela nunca cedeu. Por isso que ela guardou a obra dela e é por isso que
nós estamos aqui hoje. Tem uma cena do, da série que ela conversa com a Morte, e a Morte diz assim: Emily, você vai ser a única da sua família de que a gente vai estar falando daqui a 200 anos. E aí eu digo, realmente a gente está aqui 200 anos depois falando das maravilhosas poesias da Emily Dickinson, né? De Pois como é, ela mostrou força, uma mulher forte. é. Aí eu volto também para as produções brasileiras, que talvez não cheguem assim a essa dimensão na tela de cinema, mas que foram propostas que são marcadas dentro da recepção da poesia de Emily Dickinson no Brasil. E tem uma peça que é bem interessante, que foi até dirigida pelo ator Miguel Falabella e estreada pela Beatriz Segal, né? E o nome era Emily, né? E, e era e era uma peça sobre a vida da Emily Dickinson e foi famosa, divulgada nos jornais. Eu fiquei bem interessada em saber mesmo quais foram as impressões da própria atriz em interpretar a Emily Dickinson. Um outro Sim, mas trabalho que eu... você... Peraí, rapidinho, Benedita, você não respondeu pra gente. Afinal, você escreve ou não escreve poesia? Não, já escrevi, hoje não mais. Eu me ocupo Porque com... tem uma discussão muito boa no chat se a gente tem que publicar ou não. Afinal, poesia secreta também vale. Eu acho que Tiago tem que dar a opinião dele aí nesse assunto, porque ele tem várias poesias que ele não está mostrando, viu, Tiago? A gente está querendo, inclusive, propor ao grupo, que o grupo de leitura abra um cantinho de poesia para que os novos poetas possam publicar suas obras. Por que Eu falei não? Eu falei para o Tiago, se ele publicar isso no blog e a gente vai comentando lá, a gente até aprende junto com ele, né? Mas um outro momento talvez eu volte a escrever. No momento não dá não, tá meio, meio Ó, complicado para teve uma escrever. experiência muito interessante que a gente fez no semestre passado também, que foi o diário de leitura. E, na verdade, a gente iniciou isso falando da prosa, né, de literatura. Mas, à medida que a gente ia estudando os poemas, também a gente ia querendo escrever. E, na verdade, à medida que eu, particularmente, eu vi isso também com alguns dos meus colegas, à medida que a gente ia escrevendo, a gente ia, muitas vezes, falando dos nossos sentimentos, colocando para fora o que tal frase diz, o que tal livro passou para a gente. E não deixa de ser uma espécie de poema, porque muitas vezes eu dizia, nossa, que bonito isso que eu escrevi. Então, por que não? Não é a gente. E à medida. Então, a nossa proposta é para ler mais poesia e escrever mais sobre o que você sente, porque eu acho que assim vão surgir novos poetas. Sim, É o que você com acha, Bené? certeza. E principalmente, assim, tendo essa iniciativa, as outras pessoas vão se espelhar, vão ter mais esse incentivo. E é claro, é valorizado, né? Já pensou se tiver uma publicação junto com Desleituras sobre poesia? Maravilhoso. Né? Não custa tentar, né? É. Eu vou começar Ou, a treinar esse meu lado. ou a gente pode se arriscar com música. Por exemplo, a Sim. cantora Adriana Calcanhoto, junto com o filho do Augusto de Campos, né? é, Utilizaram a tradução do Augusto de Campos do poema. Deixa eu só pescar o nome rapidão. Pain has an element of blank. Assim, o poema foi traduzido como A Dor Tem Algo de Vazio. E a Adriana Calcanhoto, em conjunto com o Cid Campos, eles compuseram a música, né? Aí é interessante para ouvir. Eu estava ouvindo ela esses dias. Então, quem tem talento para música também pode cantar, pode produzir Eu música. vou só interromper a nossa live rapidinho, porque eu acho que live tem que ter poesia. E a gente já Certo. combinou com o Tiago para ele colocar aí no chat um pequeno poema da Emily Dickinson, que a gente quer falar sobre o poema original e sobre como ele foi traduzido, sobre essa experiência de tradução.
Então, para ficar melhor, para vocês visualizarem, a gente vamos pedir a Tiago para ele jogar aí no chat, ver se dá certo. E sobre música, logo assim que acabar a nossa live, a gente vai publicar um pequeno videozinho com o resumo do que a gente falou sobre a Emily Dickinson. E esse vídeo, ele é, ele é musical com a música, ele é musicado, não sei se pode falar assim, com a música do Zé Ó, Cabaleiro. Tiago Isso, colocou o colocou. poema. É, eu vou botar aqui, ó. Eu vou ler ele no original e Benedita fala sobre as traduções dele, olha só. Ele é pequeno, mas bem denso. In this short life that alone lasted an hour, how much, how little is with no power. Aí É, agora. a gente pensou, né, e estamos vivendo nesse momento delicado. Eu já estou em casa há mais de 2 meses sem sair. E a gente se pergunta mesmo, né, da forma que a Emily Dickinson escreveu esse poema. Nessa vida que é tão curta, né, o quanto está sob o nosso controle. Né? Às vezes é tanto, às vezes é tão pouco. O que é que a gente aproveita? Né? O que é que a gente deixa também para o outro, enquanto ser humano, né? E para quem não conhece, ou para quem talvez não tenha ficado claro, meu trabalho é fazer uma análise crítica comparativa das traduções de Emily Dickinson feitas por dois poetas, tradutores e brasileiros, né? E é o Augusto de Campos e o José Lira. Ambos têm o maior número de poemas traduzidos para a língua portuguesa até o momento. Né? O Augusto de Campos, ele tem um verdadeiro amor pela poesia da Emily Dickinson, mas ele admite que a linguagem dela é muito sintática, né? E que por isso ele deixou de traduzir muitos poemas dela, mas no total ele traduziu 80 poemas divididos em 3 obras. O José Lira, que é um poeta, tradutor, cordelista de origem paraibana, ele já tem um projeto tradutório mais amplo, ele chega a traduzir mais de 500 poemas dela divididos em 2 antologias. É um número grande. E o trabalho do José Lira, ele divulgava antes num blog, e foi essa a ideia que eu sugeri para o Tiago, por exemplo. Expor as traduções em blog e também compartilhar com as pessoas quais são as impressões e interpretações que aquelas traduções trazem para ela. E a proposta do José Lira, ele admite que é fazer com que a poesia de Emily Dickinson alcance cada vez mais aquelas pessoas que sintam-se, que ainda sejam, digamos assim, que tratem a poesia ainda com medo, mas que através da tradução dele alcance os diversos níveis de gostos e de leitores também. Então é interessante perceber que na proposta do campus ele escolhe traduzir poemas que dê ênfase na forma e no signo. Faz o poema renascer de uma forma viva, levando em conta os aspectos formais do poema. Mas ele também diz que há necessidade de se identificar com o poema. Eu preciso sentir a alma daquele poema. E quando ele traduz a Emily Dickinson, ele diz que se sente a Emily Dickinson. É como se encarnasse a Emily Dickinson. E o José Lira, que é o outro tradutor, ele escolhe interpretar a poesia da Emily Dickinson, separando-as em 3 categorias. Para esse poema em específico, ele dá uma nova imagem ao poema. Né? Ele escolhe traduzir também a poesia dela, incluindo trechos de outros autores, né?
dentro do meio do poema, que visualmente traz uma nova estrutura. Ele não segue as rimas, nem o mesmo número de versos. E é uma proposta bem rica também, porque a gente consegue perceber a presença da poesia da Emily Dickinson dentro da tradução do Campos. Quem tiver acesso depois, quem puder acompanhar o chat, acho que o Thiago colocou lá. Eu vou ler aqui rapidinho, que ele é curtinho. Nesta vida tão breve, do que nos dão só um gole, quão pouco está sob nosso controle. Essa é a tradução do Campos. E Né? esses dois últimos versos a gente pode pegar, né? Quanto, quão pouco está sob o nosso controle. Se a gente se vê numa situação como essa que nós estamos vivendo, dia após dia, um bombardeio de coisas assim que a gente não sabe como lidar. E a vida, esse espaço tão breve, né? O que está sob o nosso controle? Diga aí, André. Não, é porque a tradução do Lira também vale muito a pena ler, porque para mim parece até um outro poema tão bom quanto o original. Ele diz assim: nesta vida tão curta que só dura uma hora, aí ele coloca um trecho de um outro poema em inglês que você me disse que é de quem? Do Chaucer. Pronto. Aí, the life so short, the craft so long to learn. É tão pouco o que se pode fazer. E a gente fica pensando quanto que nós podemos fazer nessa vida, né, nesses momentos. A gente queria trazer essa reflexão justamente para o momento atual que a gente está vivendo e quanto é importante a gente usar esse tempo que a gente está recolhido, está mais olhando um pouco mais para dentro da gente. E por que não escrever poemas? Por que não colocar os sentimentos, né, em um papel? O Tiago disse assim para a gente: eu não sei se o que eu faço é poema. Eu acho que qualquer coisa que você escreva que expresse os seus sentimentos, não precisa de rima, pode ser com rima, pode ser sem rima. A Emily Dickinson provou para a gente, né, que não tem necessidade de rima. Mas, então, a nossa proposta para vocês que estão ouvindo a gente agora é: escrevam, façam diários de leitura, coloquem o talento de vocês para fora, aproveite esse tempo e façam coisas lindas, escrevam e botem no Instagram. Todo mundo está aqui comentando como o Instagram é uma ferramenta, né, boa para você divulgar poemas. O momento é agora. Então, cada um. Eu também vou fazer isso, viu, gente? Eu vou me arriscar novamente e vou. Se vocês colocarem, eu também boto. Mas só se vocês colocarem. Assim, bem mais que escrever, tem também a questão do você observar, o olhar atento, as sensações, observar mais a natureza, as plantas. E diariamente, se você fizer aquele exercício, se você tiver afinidade, aí você consegue traduzir em palavras aquilo que você viveu. Eu gosto muito, e tem outros poemas da Emily Dickinson que é relacionado a plantas. E é realmente comprovado, é interessante e apaixonante ver como ela se, se deliciava em observar. Às vezes nem eram coisas muito complicadas, era só um breve momento, um pôr do sol, que tinha umas nuvens e as nuvens de repente ou se abrem ou se fecham, né? O nascer do sol, o raiar do sol, são momentos que a gente também pode se pegar observando. O que é que aquele dia nos traz? O fim do dia, por exemplo, aquele momento ali do crepúsculo, né? Que às vezes assim, gente, é uma noite, vai ser uma noite escura. Você se pega pensando por isso. Então tudo isso é poesia. Poesia erótica também vale, né, Não, pessoal? eu já ia te perguntar isso, porque assim, a gente falou de todos os tipos de poema da Jinx enquanto a gente conversava, e você não falou se ela tinha poema erótico. Ela tinha algum poema erótico, Benedita? É assim, Andréa. Eu trabalho com as traduções do Augusto de Campos e do José Lira. Então, em conjunto, os dois traduziram, assim, em comum, eles têm em comum 40 traduções, 40 poemas, né? Então, dentro
desse número considerável, desse número considerável, não tem uma poesia, um poema erótico no meio deles, não. Mas tem outros poemas sobre a morte. Mas sabe que eu gostei da ideia, não é? Tô que nem Viviane. Vamos lá. Gente, tem aqui também esse comentário que eu achei legal, que também poemas a gente pode ser também sobre a vida das pessoas, né? Analisar os seres e suas ações. Eu não vou nem dizer assim, mas tem algumas pessoas que eu queria fazer uns poemas atualmente, no cenário político atual, que eu iria fazer uns poemas bem... Mas, enfim, vamos passar para coisas... A, a esperança também. Isso sim, acho que falar da esperança, que a gente nunca perca, né, a positividade, acreditar que tudo isso vai passar. Tem um poema da Emily Dickinson que ela diz que a esperança é algo com penas, né? Que as penas estão cravadas na esperança. Né? É algo para a gente também ver depois, um outro momento. Sobre a censura na tradução de Emily, tinha, Benedita, censura na tradução? Eu vou falar só rapidamente sobre uma censura que houve, que a gente estudando, a gente acabou descobrindo que a Mabel, que era a amante do irmão da Emily, que foi a responsável pela publicação, ela apagou o nome Sul, né, todos os poemas da Emily. Ela foi apagando, 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 e está tendo agora um trabalho de recolocar esses nomes nos poemas originais, de reacender os nomes, porque ela fez questão de apagar. Então, tipo, ela foi a paixão da Emily pela Susan foi de alguma forma censurada. Agora, Sim. E na tradução? Teve alguma? Se foram Teve alguma censurados? censura? Olha, dentro das traduções do José Lira, não. Há ainda uma proposta de um outro tradutor brasileiro, que é o Adalberto Miller, e ele vai trazer ainda esse ano, se possível, a tradução completa de todos os poemas da Emily Dickinson. Aí eu acho que é um modo de ver, um outro mundo para se perceber, como ele também traz essa poesia erótica ou os poemas direcionados a Susan. Porque, em termos de números, ela escreveu cerca de 250 poemas para Susan, né? Dentro de 1800 é um número bem grande, é um amor muito, muito forte para ser. E a prova desse erótico é o Wild White Nights. Nights. White Nights. Foi um do que você tinha selecionado aqui, ó. White Nights, que é justamente o nome do segundo filme dela, né? Dessa comédia que foca justamente no relacionamento das duas. Where are you with tea? White night should be our luxury. Foot to the winds to our heart in port. Done with the compass, done with the chart. Home in Eden, the sea. Might I but more tonight in tea. E aí o Augusto de Campos traduziu dizendo noites uivantes, noites uivantes. Wide nights se transformou em noites uivantes. Fosse eu contigo, seriam antes o nosso abrigo. Fúteis os ventos em nosso abraço, já sem compasso e instrumentos, remando no Éden. O mar, se me concedem em ti ancorar. Ficou bonito também, viu? E se a gente pegar o sentido implícito, né? Vamos lá. Deixa eu pegar o de José Lira. Noites selvagens, noites de fogo e de paixão. Se eu estivesse contigo, elas seriam noites selvagens, noites de fogo e perdição. Eternidades gastas numa hora. Os ventos são inúteis ao coração do porto, sem precisar de mapa nem de bússola, para remar no paraíso. O mar. Me deixa esta noite eu abrigar em ti. Os dois são...
É, E eu esse amo. aqui é. Assim, eu particularmente gosto muito dessas duas traduções. E é isso. Na verdade, assim, quanto mais traduções, melhor para a gente interpretar e ver a poesia, né? É, essas duas traduções para mim são muito ricas dentro da língua portuguesa e para representar muito bem a Emily Dickinson. E eu fiquei curiosa com os outros poemas dela dessa linha aqui, viu? Quem foi mesmo que tu disse que vai publicar mais poemas dela? É O autor. Adalberto Miller. Ah, É. eu tô rindo aqui das meninas no chat. Ô, gente, vocês estão me fazendo rir demais. Vamos lá. Então, deixa eu ver aqui. A gente, a gente falou desses poemas e a gente vai falar agora. Vê se tem alguma pergunta interessante aí, Benê. Tem alguma pergunta, gente? Sobre filmes, sobre as referências? Sobre E eu vou fazer uma traduções? pergunta para você aqui rapidinho, Benedita. Hum. Desses poemas que a gente falou aqui, qual que particularmente mais te atrai? Ou que não seja da Emily, pode ser de um outro. Mas se for da Emily especificamente. Ah, como eu estou bastante envolvida com a poesia da Emily Dickinson, traduzida por Augusto de Campos e José Lira, eu me envolvo. A cada momento eu tenho um, nossa, hoje é nesse momento eu lembrei desse poema. Em um outro momento, eu já vou perceber outros aspectos de outro poema. Então, assim, eu acho meio delicado para eu dizer assim, tem esse que é o meu preferido, né? Eu gosto de todos os 40 que eu tô trabalhando no momento são os meus queridos mesmo, de verdade. E esses que eu compartilhei contigo e sim, são os três assim que no momento mexem mais comigo. Talvez por aqueles questionamentos, né, da complexidade da vida, desse tempo que você procura fazer, o que você absorve, qual é o seu poder. E o outro é porque a gente também tem, né, essa paixão pela, pelo mar, pelo outro. Então, esses dois foram os que me marcaram no momento. Mas eu gosto de todos eles que eu trabalho. Juliana colocou uma pergunta aqui que eu acho que é melhor você responder. Poesia lírica, narrativa, dramática, épica, vocês gostaram das quais? Eu, quando comecei o semestre, eu fiquei bem impressionada, assim, faculdade é um mundo novo, assim, faculdade de letras, então, com a professora Juliana, que eu não posso deixar de encerrar essa live, gente, sem parabenizar a Juliana, que hoje faz 8 anos de UNEV, e nós temos muito orgulho de tê-la como nossa professora, como nossa orientadora, e parabéns, professora, muito obrigada por todo o apoio. E eu me lembrei justamente disso, porque quando nós entramos na faculdade, nós somos desafiados, né? E o desafio pode ser maior, pode ser menor. E ela nos desafiou de uma maneira muito interessante. E ela trouxe para dentro de nossas vidas a literatura, a poesia, né? E, na verdade, eu descobri na faculdade que uma coisa, o que antigamente, né, antes do século XIX, o que era considerado literatura era poesia, a poesia vinha da poesia, não era assim? Depois que a prosa passou a fazer parte de literatura também, né? E não tem como falar das aulas de Juliana sem falar das cantigas do galego português, que eram de todos os tipos também, especialmente eróticas, e muitas vezes engraçadas,
Ela é um mundo novo que se abre para a gente, assim, um mundo super interessante que faz a nossa mente dar mil saltos. Eu digo assim, outro Sim. dia eu li assim, a natureza não dá saltos. Eu digo, mas a mente dá, viu? Ainda mais se for aluna de Juliana, a sua mente tem que. Ó. Mas parabéns, professora, e muito obrigada. Eu vou responder rapidinho um comentário uma pergunta da Gracielia, né? Porque assim, ela pergunta se há divisão temática nas poesias da Emily Dickinson. Assim, nessa última edição lançada dos poemas, não, eles são por ano, né? Eles vão sendo listados a partir dos anos em que ela foi escrevendo. Mas a segunda publicação da obra completa dela, eles separaram sim por temática. Mas a atual, que é a mais utilizada e que segue realmente a forma original, como ela deixou os manuscritos, aí é separado só por ano e não por temática. E sim, 8 anos, a contribuição que Juliana deixou e deixa, né, pra gente, ela é imensa. Tenho um verdadeiro carinho e admiração e gratidão pela contribuição dela para o meu trabalho, por acreditar também que a gente é capaz, que a gente tem poder, que a gente tem essa paixão, que E a gente tem que se aí, arriscar. Então, assim, tudo é muito intenso. A gente... Foi ela sem disse que querer, não morreu André. ainda. Foi sem querer. Mas quando eu lembro, assim, até Gente, tá mesmo para trabalho. acabar, viu, nosso tempo. Eu quero dizer que vai ficar lá o vídeo com as dicas das obras sobre a vida da Emily Dickinson. Então, alguém me falou que não vai mais aparecer a contagem regressiva, então se não aparecer, a gente já tá, vocês sabem que já está próximo, faltam 3 minutos. Vamos ver, né? Então, eu esqueci o que eu estava dizendo. Desculpa, te interrompi. É, então, assim, é interessante, uma orientadora, mulher, que nos impulsiona a acreditar também enquanto mulher, enquanto aluna, pesquisadora, estudiosa. Aí eu vou para o lado da Jinson, né, que é também mulher forte, que teve seu papel também determinante lá no século XIX. Então a gente vai seguir a carruagem, vai traçando também outros caminhos marcados. E a isso também tem o trabalho do grupo, né? Que a gente tem essa Sim, leitura conexão e compartilhada, do grupo de pesquisa, graças a Deus, muito, todo mundo junto, todo mundo unido, não é? sim, sim. Eu fico muito feliz de poder participar desse grupo e espero continuar contribuindo sempre, viu, gente? Sim, o André já chegou chegando. Então, vamos só reforçar o convite para que todos escrevam, leiam. Vamos criar mesmo esse cantinho da poesia, né, dentro da página do Desleitura no Instagram. Esse momento está tão difícil que se a gente puder colocar para fora, se a gente se sentir abraçado em uma página onde a gente possa escrever aquelas nossas que parece bobagem para a gente, mas que pode ajudar tanto a outra pessoa que está lendo aquilo, já vale muito a pena. Então, eu Verdade. proponho que vocês escrevam e publiquem suas poesias no nosso cantinho. Não tenham medo, publiquem, que eu acho que todo mundo só tem a ganhar com isso. Sim, e acho que muito mais válido é essa ação, né, das lives aqui pelo grupo. Assim, a gente sabe e considera que todos estejam bem, mas é tão interessante que a gente perceber a participação deles, né? É um incentivo para a gente. Aquece o nosso coração nesse momento de tristeza geral, assim. São pessoas amigas que acreditam no trabalho da gente, que gostam de poesia, que gostam do gótico, que, que trabalham com tradução também. Tem outras pessoas, né? Eu gosto muito do maior valor aqui esse trabalho.
Sarau online na sexta. Gostei da ideia do sarau, porque todo mundo pode participar, não ficar preso só aqui na gente, aí fica legal. Tragam suas poesias e a gente se encontra aqui na sexta-feira para declamá-las. As suas preferidas, as que você compôs. E aí a gente vai tirar um, bota o outro e todo mundo vai participando. Aí eu gostei, esse sarau online. É, a ideia de